Oi, gente amiga do canal Palavra de Esperança por Eli. Seja bem-vindo, você que pela primeira vez acessa esse canal, está assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Eli. Olá, pessoal. Eu sou a Sandra. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez. Somos um casal de brasileiros morando em Portugal há 9 meses já. E contando um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida real aqui em Portugal, trazendo uma palavra de esperança para o nosso coração, para o seu coração, e dessa forma procurando manter vocês sempre atualizados, né, sobre como é viver em Portugal, e principalmente no nosso caso, com mais de 50 anos. Barbinha branca. No nosso caso, com mais de 60, eu e a Sandra mais de 50. Então, é uma experiência totalmente diferente, radical. Nova, né? Temos vários vídeos já falando sobre isso, né? Vídeos que você pode acessar no canal aí. Não deixe de dar o seu like ou dislike. Faça isso, por favor, para que esse canal possa crescer e realmente o YouTube possa entender que as nossas mensagens, nossos assuntos, nossos vídeos são vídeos de certa relevância que ajudam, né? Nós aqui, você pode falar um pouquinho sobre isso, Sandra, qual a finalidade desse canal realmente? Ajudar pessoas, né? Não só em termos de imigração, mas em palavras de esperança. Para tudo existe uma esperança. Só não para a morte, né? Exato. No resto há uma esperança. Você sabe aquele ditado que diz, enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto nós estivermos vivos, mesmo que muitas vezes a gente está passando assim por um valezinho de sombra, um vale difícil, de aperto aqui e acolá, mas nunca podemos perder a esperança. Eu sei que é fácil falar, né? É fácil você falar, contar histórias, mas quem vive na realidade não é fácil. Eu sei como é que é. Mas por isso mesmo, nós que aqui estamos, podemos dizer isso como experiência, né? Que realmente nem tudo é um mar de rosas, nem já tudo passamos no vale, né? Nem tudo é facilidade. E por isso, e por saber disso, e por ter passado já por experiências nesse sentido, é que nós tomamos a liberdade de fazer esse canal e falar para vocês: não perca a esperança, não perca a esperança. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, ok? Temos que ser pacientes, temos que ser resilientes, né? Temos que ser persistentes. É tudo uma combinação de força. Às vezes tem dia que eu estou para baixo, estou meio desanimado, meio incrédulo, aí alguém me ajuda. Não, vamos lá, força. Às vezes ela está desanimada, não, vamos para frente, vai dar certo, vamos ter esperança. Ou seja, nós temos que nos ajudar mutuamente. Se nós, na nossa convivência, nós fizemos isso, ajudamos um ao outro, esse canal, a finalidade não é outra a não ser dizer: vamos em frente, mais um pouquinho, mais um passo. Você não está só. Você não está sozinho. Mais um passo, mais uma caminhada. Tua solução, vitória. A tua vitória está muitas vezes a um passo só. E geralmente aquele último passo que nós temos que dar, nós desistimos muitas vezes, né? Aí temos que recomeçar tudo de novo. E estava próximo. Você já teve essa experiência de estar numa fila no caixa do mercado e a fila está muito grande, a fila parece que não anda, aí você troca de fila, vai para outra fila que é mais curta? Pronto. E quando você saiu daquela fila ali, a fila andou de vereda assim? Daí você pensa, puxa, por que eu não fiquei ali, né? Aí você vê que a pessoa que estava na sua frente está sendo atendida e você ainda está lá na fila, porque naquele caixa deu um problema, não aceitou o cartão, né? É claro que isso é apenas é na vida, uma ilustração, mas apenas uma ilustração que pode dar certo e pode não dar certo, mas na realidade muitas vezes é assim, né? Você diz, eu vou não, desistir. Para mim deu, não dá. E estava ali a tua Esperasse vitória. mais um minutinho mais e ser um pouquinho atendido. Só. Tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Nós vamos fazer uma viagem daqui a pouquinho para uma cidade chamada Santa Maria da Feira. Ela fica a uns 80 quilômetros mais ou menos distante de onde a gente mora. E nós vamos lá porque está acontecendo lá, hoje é o último dia, está acontecendo a viagem medieval. É uma feira medieval, é a maior feira de Portugal nesse sentido, né, de feira medieval.
quiçá até da Europa, maior da Europa. Então nós vamos lá conhecer e a gente vai soltar umas imagens para vocês ali de como é essa feira realmente. Uma viagem, vamos fazer uma viagem até Santa Maria da Feira, e lá nós vamos fazer outra viagem, que é a viagem medieval. Ou seja, vamos voltar no tempo. E como seria bom se isso fosse de verdade? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Ou não, né? Ou não? Ou não. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que me veio agora, assim, nesse exato instante. Se você, com a idade que tem hoje, e eu, com a idade que nós temos hoje, né? Se nós pudéssemos voltar alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você gostaria de você... Ou melhor, o que você faria de diferente se você pudesse? É óbvio que isso não é possível, mas se você pudesse retornar, né, alguns anos atrás, o que você faria de diferente? Né? Vamos meditar um pouquinho nisso. Né? O que eu faria de diferente? Por exemplo, se eu tivesse a oportunidade, se Deus chegasse para mim agora e disse assim, Eli, você pode escolher voltar a uma idade e viver novamente esses anos. O que eu faria de diferente? Faria tudo igual novamente? Ou tomaria outras atitudes? Porque se fosse para voltar no tempo, mas com a mentalidade e o conhecimento que a gente tem hoje, aí tudo bem. A gente voltaria porque a gente não ia exato, mas cometer os mesmos erros, né, que cometemos. Seria nesse sentido. Mas voltar e não ter a mentalidade que temos hoje, conhecimento, que eu acho que seria difícil, tipo, isso só em filme mesmo, né? Seria impossível, né? Então, voltar com a mentalidade de hoje é impossível, porque eu penso que é impossível porque na medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Vai aprendendo, vai tomando conhecimento de novas coisas. Na nossa mente, você pode voltar a época que você quiser. Quantas vezes eu paro e eu estou pensando assim e até lembrando com muita nitidez, com muita essa memória que não existia, que existia lá no passado. Com muita precisão, de eventos que eu vivi. Por exemplo, a memória já não é mais de antigamente. Por exemplo, isso é consequência da viagem. A gente fica cansado. A gente já viajou bastante já. Eu não sei por que ela está rindo tanto assim hoje, mas tudo bem. Eu é que sou o engraçado depois, tá? Gente, deixa ela se recuperar um pouquinho, tá? Com muita precisão, às vezes eu lembro da escola, do tempo que a gente era criança e ia na escola, a gente se lembra das professoras, né, do caminho da escola que fazíamos, em casa quando criança, e tantas coisas que a gente consegue relembrar. Então a gente consegue viajar, fazer uma viagem, uma retrospectiva, né, uma retrospectiva da nossa vida. E isso é bom, é maravilhoso. Lembrar de coisas boas, coisas maravilhosas, é maravilhoso, é viajar. E nós vamos fazer essa viagem, vamos viajar até Santa Maria da Feira, vamos fazer essa viagem medieval e vamos mostrar para vocês, tá? O que eu quero, a palavra de esperança que eu quero deixar aqui já no início desse vídeo é o seguinte: a nossa vida é o que, Sandra? É uma viagem. A partir do momento que nós nascemos neste mundo, nesta dimensão material, nós começamos uma viagem. Muitos viajam por muito tempo. Outros mal começam a viagem e já termina para eles. Outros viajam um pouquinho mais. Outros têm mais, outros têm menos. E a nossa vida é uma caminhada, é uma viagem. E ela tem um destino. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos fruto do acaso. Nós estamos aqui com um propósito. Então nós temos que aproveitar muito bem essa viagem, mas ter a consciência de que toda viagem tem um final.
um final. Então, nós estamos viajando, estamos vivendo, mas daqui a pouquinho essa viagem termina. Termina nesse âmbito que nós estamos, nessa dimensão. Mas, na verdade, nós somos seres eternos. Esse corpo físico, ele não vai durar para sempre, não. Daqui a pouquinho ele vai virar pó. Vai virar pó. Nós não vivemos esse corpo, não é só esse corpo que existe. Porque se assim fosse, nós morremos, vamos morrer daqui a pouco, a viagem termina e acabou tudo. Que sentido teve essa viagem? Para os outros que ficam, nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, para eles contarem histórias, assim como nós lembramos dos nossos pais e tal? Não. Há um sentido para tudo isso. A vida termina aqui na Terra, para esse corpo físico aqui, mas ela continua depois. Como é que eu posso afirmar isso e de onde que eu tiro essa, para muitos uma ilação, para muitos uma história fantasiosa, para muitos até não teríamos como dizer isso, porque da onde que eu tiro isso? É que nós seguimos uma instrução que nós conhecemos há muitos anos atrás e que mudou a nossa vida e que é o que nos rege, é o que nos conduz, é o que nos ajuda todos os dias. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela diz isso, que para o homem a vida passa como um vapor, como uma nuvem. Você olha para o céu, ali a nuvem está, daqui a pouco você olha de novo, ela não está mais. Assim é o homem. E se ele vive 60, 70, o máximo é 70 anos, o que passar disso, 70, 80 anos, o que passar disso, a Bíblia diz que é enfado e canseira. Tá? Aí termina. Só que termina aqui, nessa vida. Se não fosse assim, Cristo, a missão dele na cruz do Calvário foi o quê? Qual foi a missão principal dele? Vir salvar o homem. Mas como assim salvar o homem? Salvar o homem do quê? Para quê? Salvar o homem do seu pecado, que ele estava condenado eternamente. E só Cristo pode salvar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele teve que vir em corpo humano, porque um espírito aqui presente no nosso mundo, sem um corpo, é ilegal. Não existe espírito vagueando por aí. Não, o espírito tem que ser incorporado. Dentro de mim existe um espírito, dentro da Sandra existe um espírito que nos mantém vivo, que nos mantém em movimento, vida. Essa vida que está dentro de nós tem uma origem. Essa vida tem uma origem que está dentro de nós. E essa origem é Deus, porque ele fez o homem do pó da terra. Ele fez o boneco de barro, mas o boneco de barro estava ali inerte, imóvel. Foi quando ele sopra naquele boneco, é que aquele boneco se torna vivo, torna-se alma vivente. Então dentro de mim há um espírito. E então quando eu terminar a minha viagem, esse espírito volta para Deus que deu, né? E quando ele sopra naquele boneco, a Bíblia diz que ele se torna alma vivente. Ou seja, há dentro de nós um espírito que nos mantém vivo, que nos conecta com Deus, com a origem, de onde eu sou. E há uma alma onde eu tenho as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Tudo isso. E Cristo veio o quê? Cristo veio salvar essa alma, porque depois que o homem pecou, houve uma ruptura. O homem se rebela contra Deus. Ele é expulso da presença de Deus. E nada pior nessa vida do que estar ausente da presença. Não há nada pior nesse mundo do que não ter a presença de Deus. Por isso que na Bíblia está escrita, e olha, mais uma vez eu repito, não é na minha Bíblia, não é na nossa Bíblia. Isso está escrito na Bíblia dos evangélicos, está escrito na Bíblia dos nossos irmãos católicos, está lá em João capítulo 3 e verso 3, que ao homem é necessário que ele nasça de novo. Como nascer de novo? Alguém pode dizer, está maluco?
vai voltar para o ventre da mãe para nascer de novo. Não, não estamos falando do nascimento carnal, do nascimento humano. Estamos falando do nascimento espiritual. Porque dentro de nós existe um homem. E ele estava, no meu caso, no caso de quem já aceitou a Cristo, de quem já teve essa experiência com ele, de quem já rendeu-se aos pés dele, estava morto. E quando nós nos rendemos aos pés dele, esse homem nasce novamente. Ok? Nasce novamente. Então, em nascendo novamente, nós temos a volta do contato do homem com Deus que ele tinha antes do pecado. E essa religação, que se chama de religião, essa religação do homem com Deus, é só Cristo que faz. Então ele veio a este mundo através da porta que se chama Maria, né? Através da porta que todo homem vem a esse mundo, que é a mulher. Ele veio através de Maria, se tornou homem, carne, osso e sangue como qualquer um de nós, para que nos pudesse salvar. E uma vez concluído isso, consumado isso, nos salva e nos transporta para uma vida diferente. Então, quando terminar a viagem, esse corpo que nós recebemos, que também é chamado de casa, de habitação, porque o Espírito habita aqui dentro, ele mora aqui dentro, ele não está fora, ele tem que ter um corpo, ele tem que habitar dentro. Então, quando essa casa aqui, quando terminar a viagem, essa casa aqui vai se desfazer no pó. A alma, salva por Cristo, ela vai para um lugar chamado paraíso, a Bíblia diz. O Espírito volta para Deus, que nos deu. Mas a alma vai para o paraíso aguardando a ressurreição final, a ressurreição de todos, para todos nós um dia estarmos na glória. Isso é um assunto muito extenso, e se nós começarmos a falar aqui vai tomar muito tempo no vídeo, mas o que eu quero dizer para ti é o seguinte, para você que assiste esse vídeo: não perca a esperança. E se você ainda não teve essa experiência de aceitar Cristo como seu Salvador, faça isso. Aí você diz, lá vem ele com esse papo de religião, papo de igreja. Não, não é papo de religião, não é papo de igreja, não. É algo que todo ser humano precisa fazer. Reconhecer que eu de mim mesmo não posso fazer nada. Só Ele, só Cristo. E quanto custa isso, Eli? Quanto é que eu tenho que pagar por isso? Já foi pago. Já foi pago. O sangue de Cristo é que nos comprou, é que pagou tudo. Eu não preciso pagar nada, tá bom? Não perca a esperança. Essa viagem vai terminar, tanto para mim como passando para todo mundo. E quando terminar, qual vai ser? Aonde você vai desembarcar? Existem 2 lugares só que o homem desembarca nessa viagem: na presença de Deus ou na ausência de Deus. Se preparem para a sua viagem eterna. Assim, quando nós vamos viajar para um outro país, uma outra cidade, nós precisamos comprar o bilhete, né? O passaporte e tal. Existe também um passaporte para essa viagem. Só que esse passaporte, ele é assinado com sangue, com a marca do sangue de Cristo. Esse passaporte que nos leva para o céu. Tá bom? Vou terminar por aqui, senão a gente vai falar muito. Deixe seu like, pessoal. Não deixa de dar o like. Compartilha, se inscreva se você não é inscrito, está chegando agora. Queira bem a nós, que não custa nada. Ajude-nos. Né? E qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida que você tiver a respeito do assunto que falamos hoje, pode comentar ali, na medida do possível a gente vai procurar responder, né? E se você quiser ajudar esse canal, como a Sandra já falou, no final, aqui embaixo na descrição, a gente deixa os links ali. Não custa nada. Se você quiser adquirir algum produto que está ali, pronto. E fazendo isso, você estará nos ajudando um pouquinho a manter esse canal no ar, né? Porque a monetização do YouTube existe, sim, ela existe, mas é tão ínfima, tão... Nós nem conseguimos ainda, né? Depois nós conseguimos, de repente, algum... O dia que nós tirar, pessoal, a primeira monetização, nós compartilhamos com vocês. Não tiramos ainda, tá? Não tiramos ainda. Vamos mostrar quanto é que foi
que nós recebemos o primeiro pagamento do YouTube. Daí nós vamos mostrar. Beijo para vocês, beijo no coração, Deus abençoe. Fiquem conosco aí na viagem medieval. Ok, abraço. Vamos agora seguir viagem. Oba! Santa Maria da Feira. Vamos junto com a gente, boa viagem. Que dia lindo de novo que vai dar. Obrigado. Céu azul. Tem sido assim esse nosso verão, sem uma gota de chuva. É seco. Mas diz que é normal aqui, verão não chove. Portagem, pagando portagem mais uma vez. O que é portagem, meu amor? O que é portagem? Como é que é no Brasil? Até esqueci já. Meu Deus. Ai. Esqueci o que é portagem no Brasil. Pedágio. Pedágio. 50 cêntimos ali. Estamos em Santa Maria da Feira, já na viagem medieval. Chegamos bem, viagem boa. 1 hora de viagem de Tondela até aqui. E agora vamos aproveitar o dia aqui, nessa feira linda, maravilhosa, muita coisa bonita. Aqui temos uma pontezinha muito charmosa, um riacho. Que massa! Peito aberto, com zelo e bravura, somos temerários. Viramos a história, vencemos a luta por um povo, por um reino, por Portugal. Olha, eu vou fazer. Pronto, são 5 bolas. A possibilidade que tenho 5 pessoas é muito grande. Ui, pronto, por favor, olhem para mim e para as bolas. Pronto, para as bolas lá em cima, está bem? Olhem para cima. E quando caem assim, eu não vou me responsabilizar, está bem?
senhora, olha lá para cima, se faz favor. Porque 5 bolas é bastante. Bastante difícil. Aí eu não sei se devia arriscar. Oh!